A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, 7.4, Período de Transição. Tem o número 61 ali, refere-se à maior parte da era pré-cambriana e toda a era paleozoica atuais. Então, é uma observação que a editora coloca para atualizar para a classificação atual das eras da formação da Terra. Número 22. No começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica que, portanto, resistência muito fraca oferecia à efervescência das matérias infogadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se, pois, intumescências, despedaçamentos numerosos, por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. Então, teoricamente, o solo da Terra era bem plano, mas as atividades vulcânicas eram intensas. As atividades tectônicas, vulcão, terremoto, e foi transformando tudo conforme a gente tem hoje. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se havia precipitado na superfície do solo, sendo, pois, arrastadas e dissolvidas pelas águas. Então, essa superfície da Terra, já bem esfriada, já tinha uma porção de água que praticamente cobria toda a Terra, e os movimentos tectônicos iriam mais tarde criar os relevos e ali eles existiam em pequena quantidade, e vira e mexe eles abaixavam, o outro lado subia e a Terra estava sempre sendo coberta com água. E o material gasoso que foi se desfazendo, que foi passando pelo resfriamento, ele foi, com o tempo, aquilo que era gás realmente ficou na atmosfera e aquelas outras substâncias mais pesadas, com o resfriamento, eles foram vindo para a superfície do globo, ajudando a formar a crosta que ainda existe. Ou então, dissolvidos na água. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda havia de ser ardente. A água já estava líquida, mas qual a temperatura? Então, ela não estava a 100 graus para ferver, para evaporar, mas poderia estar 70, 80, e quem se aventuraria a entrar numa água dessa, né? E nem existia vida naquele momento. Os espessos vapores aquosos, que se elevavam de todos os lados da imensa superfície líquida, recaíam em chuvas copiosas e quentes, que obscureciam o ar. Entretanto, o raio do Sol começavam a aparecer através dessa densa atmosfera brumosa. Então, a atmosfera ainda bem sobrecarregada, bem densa, mas os raios solares, devido às constantes chuvas que iam lavando o ar, os raios solares conseguiam ir chegando até a superfície da Terra, trazendo um aquecimento, trazendo um bem-estar para as pessoas ali. Uma das últimas substâncias que o ar teve de expurgar-se por ser gasoso e seu estado natural foi o ácido carbônico, então um dos seus componentes. Se livrar do ácido carbônico foi mais demorado, mas ele ia ser um ingrediente importante quando as plantas começam a surgir. Por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas, apropriadas à vida orgânica. Então, cada momento tem uma etapa e assim aí começa a criar um limo de toda essa substância que vai se dissolvendo, toda essa substância que vai, a água quente vai mexendo na terra, vai criando tipo uma lama, e ali então vai propiciar que engenheiros siderais, conforme é explicado no livro Mundo Maior e A Caminhos da Luz, comecem a trabalhar para desenvolver as primeiras vidas, embora bastante incipientes.
surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio em números reduzidos, porém depois cada vez mais frequentes, à medida que se vai passando às camadas mais elevadas dessa formação. É digno de nota que, por toda parte, a vida se manifesta, logo que lhe são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Então, a partir do momento que vem havendo essa transformação, a Terra se resfria para uma temperatura que propicia a existência da vida, vai surgindo as primeiras vidas. E dessas vidas, através do processo evolutivo de milhares e milhares de anos, elas vão se aperfeiçoando, vão crescendo para formar as vidas mais desenvolvidas e cada vez mais se desenvolvendo. (24) Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais, de organização menos complicadas, designados em botânica sob os nomes de criptógamos, acotiledôneos, monocotiledôneos, isto é, linques, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda não vêm árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga às das ervas. Então, naquele momento não tinha nenhuma árvore conforme nós conhecemos hoje. Eram todas lenhosas, tipo bananeira, as palmeiras, que tem aquela haste é bem lenhosa. Não chega a ser uma árvore com grande consistência. Embora tenha resistência, mas elas são lenhosas. E ali o número 62, que fala ali das plantas herbáceas. Atualmente, se sabe que os primeiros seres vivos eram unicelulares, bactérias muito primitivas e desprovidas de núcleos. Então, os primeiros seres vivos foram essas bactérias, conforme tem mais detalhes no livro No Mundo Maior e no livro A Caminhos da Luz. Então, ali eles vão trazendo dados bem básicos da formação da vida, embora resumido. Os animais desse período, que apareceram em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos. Primeiramente, polipeiros, radiários, zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima no máximo grau da dos vegetais. Mais tarde, aparecem crustáceos e peixes, e espécies que já não existem. Então, vêm os animais bem simples. Mais tarde, alguns peixes gigantescos, totalmente diferentes do que nós temos hoje, já não existem pelo processo de evolução, da transformação. Eles têm características bem diferentes. E tem o número 63 ali no Radiários. Classe de animais invertebrados, cujos órgãos estão dispostos simetricamente em torno de um eixo. Exemplos de equinodermos e pólipos. (25) Sob o império do calor e da umidade, e em virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriam rapidamente de uma vegetação pungente, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam nos seios dos pântanos, plantas que, nos dias atuais, são simples ervas de alguns centímetros, naquela época eram gigantescas. Então, começa, a partir do momento que já tem condições de surgir a vida vegetal, elas surgem e elas crescem gigantescamente, rapidamente, assim crescem, reproduzem e morrem, por isso vai criando mais matéria orgânica. Atingiam alturas e grossuras prodigiosas, assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura, licopódios, marróis do gênero musgo, do mesmo porte, cavalinhas de 4 a 5 metros, que a altura não passa hoje de 1 metro
e uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período, começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Aí a gente vai vendo, hoje o Licopodium, que são praticamente musgos, né, bem pequenininho, não cresce. Portanto, o remédio da homeopatia do Licopodium é aquele que tem o complexo de não crescer, de não ser tão grande como deveria. Então, e muitas dessas plantas já foram, não existem, outras hoje são bem pequenas, outras não existem, e cada uma tem as suas características próprias. Ou seja, a cavalinha, por exemplo, que chegava a 4 a 5 metros de altura, hoje não passa de 1 metro. E que essa ainda existe. E como que eles souberam que tinha essas plantas? Porque tem fósseis delas. Tem algumas que estão fossilizadas por inteiro e outras estão quebradas. Estão decompostas, né? E o 64 aqui, sobre as cavalinhas, nota de Allan Kardec, plantas dos pauís, vulgarmente chamada de cavalinha ou cauda de cavalo. Então, ele faz a especificação da planta que hoje existe. Ela é bem pequena, naquela época era gigantesca. O interessante é a gente observar que a natureza foi deixando rastro do processo evolutivo para que a gente chegasse a alguma conclusão, para que a gente pudesse fazer os estudos conforme temos feito. 26. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos e cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam a seu turno, de vegetação semelhante. Houve, assim, muitas gerações de vegetais alternativamente aniquilados e renovados. O mesmo não se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Então, como as plantas tinham que nascer em solo firme, e as que nasciam da água, as que nasciam em solo firme, virava e mexia, o mar subia naquela região, a terra baixava pelos movimentos tectônicos, ela ficava coberta de água. Outras partes que estavam no fundo do mar, no fundo da água, vinha para cima e começava outro ciclo reprodutivo, e assim em várias regiões ao mesmo tempo, ia fazendo essa alternância, desenvolvendo as matérias orgânicas necessárias ao pleno desenvolvimento da vida mais à frente. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pela combinação dos elementos primitivos. Aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. Aí vem uma outra situação. Conforme essas plantas, esses animais iam morrendo, iam sendo soterrados, ali passava para uma fermentação que ao longo de milênios eles eram transformados. No caso, a hulha e o carvão de pedra e tantas outras situações. Na época do Kardec não tinha petróleo ainda, o petróleo também é oriundo dessas decomposições. Assim diz a ciência. As minas de hulha são, pois, produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. Então, esse período de transição, como teve muitos abalos lá na base, em todo o planeta, esses depósitos são encontrados em todas as regiões. Logicamente que não vai ser todo local vai ter, em várias regiões vai ter. 65, a nota de Allan Kardec. Está se falando das regiões onde tinha formado esses depósitos. A tufa se formou na mesma maneira, pela decomposição de amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo de formação muito mais recente, e sem dúvida, noutras condições, ela não teve tempo de se carbonizar. Então, a tufa que ele está colocando é de formação mais recente. Então, tem lá vários depósitos de vegetais e animais misturados com a terra, soterrados,
mas ainda não teve o processo de carbonização, de fermentação, para se tornarem nem petróleo, nem carvão e nem hulha. Os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto nas zonas tórridas, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. É que, então, a Terra tirava de si mesma o calor. O fogo central, que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa, esse calor era superior de muito ao que podia provir os raios solares, enfraquecidos demais pela densidade da atmosfera. E um dado interessante que essas hulhas, esses depósitos vegetais fósseis, têm tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, mostrando que ambas a temperatura da Terra eram iguais, porque o mesmo também tem no centro, na área equatorial. Bom, com isso nós vamos vendo que a temperatura da Terra, do núcleo da Terra, exercia uma função muito mais preponderante na temperatura da superfície do que atualmente. E os raios solares nessa época tinham dificuldade de chegar à Terra porque a atmosfera era mais densa. Portanto, o calor da Terra, do núcleo da Terra, era o que preponderava, era o que predominava. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar em regiões, e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriam de gelo. Compreende-se que, na época de que falamos, ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número de espessuras das camadas de hulha. Então, como tem muitas camadas de hulhas e elas são muito espessas, esse período foi muito longo. Foi um período de muito trabalho de formação da vida por muitos e muitos milênios. E certamente milhões de anos. Interessante notar que cada período primário, dos primeiros, são muito longos, depois vão sendo pequenos. Quando a gente for estudar a origem do homem, a gente vê que em 200 mil anos ele evoluiu muito. E nos últimos 100 anos, tudo na Terra deu um salto muito grande na evolução. E nos últimos 20 anos, esses conhecimentos na Terra vão ficando cada vez mais acelerados, cada vez mais intensos, mostrando para nós que quanto mais o homem desenvolve seu intelecto, mais rápido se tornam os processos de transformação. Lá atrás, nesse período aqui, o homem nem sonhava em existir na Terra. Os períodos eram muito longos. Nota de Allan Kardec. Na Baía de Fundy, Nova Escócia, o Sr. Lyell, Charles Lyell, que viveu entre 1797 e 1875, geólogo britânico, encontrou uma camada de hulha de espessura de 400 metros, 68 níveis diferentes, apresentando traços evidentes de muitos solos de florestas e cujas árvores e troncos ainda estavam guarnecidas de suas raízes. L. Figuier, não dando mais de 1000 anos para cada formação de cada uma desses níveis, já teríamos 68 mil anos só para essa camada de hulha. Então, como hoje a gente sabe que são milhões de anos, mas ele foi colocando que cada camada de hulha tivesse 1000 anos, eram 68 níveis, 68 mil anos, que é muito tempo, mas para formar as hulhas é muito pouco, convenhamos atualmente. Os dados aqui não estão errados, ele está colocando o dado que Luiz Figuier, L. Figuier, né, colocou como dado para as pessoas raciocinarem sobre o tempo que tinha levado para formar todas aquelas camadas.